Fala galera, tudo bem com você, cara? Nós estamos aqui hoje com a Princesinha! E aí, gente, que saudade de vocês, lindezas e lindezas do meu coração. Privilégio estar aqui hoje com vocês, com meu maridinho. Você estava com saudade da Princesinha? Fala a verdade. Tava não? Eu tava, gente, aqui, meus sentimentos sinceros de saudade. E hoje estou aqui com o Lucas pra gente compartilhar com vocês um tema assim que tem falado ultimamente muito ao meu coração. Tem muito a ver sobre identidade, que é um tema que eu tenho estudado muito, sobre quem nós somos para Deus, quem nós somos para nós, para as pessoas. E eu acho que você vai se identificar, porque na adolescência é o momento da crise da identidade, né? Fala sério. E para hoje, então, galera, a gente vai falar sobre um tema, né, Princesinha? É isso aí. Como é que chama o tema? Para que você não se sinta cancelado. O pai tá on, para que você não se sinta Exatamente. cancelado. Exatamente. Cara, mas Princesinha, o que é essa parada de cultura do cancelamento? Vamos ver o que é essa parada de cultura do cancelamento? Olha lá. Essa cultura é um ato ditatorial opressor, já que o propósito é cancelar alguém Sim. nas redes. Só que isso não é algo que fica só no âmbito virtual. Por quê? Porque isso é algo que vai ser mais profundo. Cara, nós temos casos de pessoas que foram canceladas nas redes sociais. Essas pessoas, elas sofreram influências tão negativas na vida real que elas chegaram a serem perseguidas e agredidas. Resumindo, a ideia de cancelamento, Princesinha, é a pessoa que é cancelada, que é excluída, que é rejeitada, a ponto dessa pessoa não só sofrer essa rejeição, essa perseguição no âmbito virtual, mas também no âmbito pessoal, no seu dia a dia, a ponto de sofrer, como diz aí, perseguição e agressão. Então, é o famigerado bullying, né? Exatamente, exatamente, é o famoso bullying. Só que a gente vive essa geração, Princesinha, a geração do cancelamento. Como se fosse tudo normal, né? Exatamente. Nós não assistimos Big Brother, não gostamos, Não, mas estamos sabendo aí de uma canceladora nata, né? Uma tal de Carol, velho. Diz que é doideira essa mulher, não né? sabia o nome não, mas estou sabendo que tem uma pessoa aí que é insuportável, que tem cancelado várias pessoas. E quando eu olho para a vida dessa pessoa, eu não consigo sentir outra coisa que não seja dó. Cara, né? e nós temos um brother nosso que está aqui com a gente que diz que odeia essa mulher, velho. Sei lá, né? Mas enfim, a gente vive essa fase, Princesinha, dessa parada do cancelamento, cara. É por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, porque nós fomos Cancelados. Nós fomos cancelados? Fomos. Certeza? Absoluto. Quando, Princesinha? Quando Adão e Eva pecaram. Caraca, há mais de 4.000 anos atrás. Eu queria que você abrisse Gênesis, capítulo 3, versículo 3. Enquanto você abre, 6. versículo 6. A Princesinha vai ler para você aí. Fechou? Pode ler? Pode ler. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que também comeu. Ou seja, nós fomos cancelados, cara. Tem gente que não vai gostar disso, não. Mas é verdade. Agora, nós fomos cancelados quando? Em que momento, Princesinha? Há mais de 4.000 anos atrás, quando o pecado nos cancelou. Exatamente. E Gênesis, capítulo 3, fala exatamente sobre isso, Princesinha. O que fala aí? Que a mulher, ela desobedeceu e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Que era uma ordem, a única ordem expressa ali do Senhor para que eles permanecessem no paraíso, tendo uma vida boa, uma vida tranquila, de intimidade com Deus. Eles acabaram com tudo simplesmente comendo a fruta, gente. Então, era nem uma parmegiana. E tinha tanta coisa, né, cara? Tipo, muitas árvores para comer, vários frutos e tal. Mas a galera foi na onde? Pra proibida. Por que a gente é assim, né? Não vem também querer jogar da Eva porque você faria a mesma coisa, eu faria a mesma coisa. Ou seja, primeiro ponto, nós fomos cancelados
há mais de 4.000 anos atrás, quando Adão e Eva comeram do fruto e o pecado nos matou, cara. Fato, princesinha. É verdade. Fato. Vamos lá. E agora? Precisamos de alguém que cancele o nosso cancelamento. Mas não ficou redundante, princesinha, essa parada? Cancela o nosso Eu cancelamento? achei bem criativo, na verdade. Você tá uma pessoa muito Ah, é? astuta. Tô gostando dos Nossa, seus... princesinha, você me chamou de serpente? Tô gostando muito dos, como é que fala? Slides de Lucas. Não tá ficando bom, gente? Tá muito profissional, gente. A grande questão, princesinha, é, e agora? O que fazer, o que nós precisamos fazer diante desse cancelamento? Nós precisamos de alguém que cancele o nosso cancelamento. Ou seja, O que fazer diante do exposed do nosso do pecado? exposed do nosso pecado. Caraca. O que você acha desse cara aí, princesinha? Ah, eu amo Justin Bieber, gente. É da minha época de adolescente. Eu acho que ele fez sucesso quando eu tinha 13, eu era 12 anos. O cara tá velho, né? Você também tá velho, princesinha. Que isso, tá brincando? Ah, porque eu já tô casada, eu tinha 12 anos. Mas enfim, vamos ler o que Justin tem pra falar pra gente. Eu não sei se estaria vivo com certeza. Eu estava no escuro, muito escuro. Ele estava lá comigo. Me encontrou na escuridão e me puxou para fora. Eu tive a oportunidade de ver em minha jornada que existe um Deus que me aceita e que me ama. Gente, Cara, que coisa sensacional, linda. sensacional. Que coisa linda. Esse cara entendeu uma coisa. Ele entendeu que o seu pecado foi exposto, princesinha. E nós estamos falando do cara, acho que do cantor pop, um dos mais influentes da história da música pop. Né? Um dos cantores que mais influenciou a geração, essa geração de adolescentes que vem passando. E esse cara viveu uma fase tão louca da sua carreira, princesinha, que ele bombou, que ele estourou, ou eu estou errado? Não, você está certo. Na minha época tinha vários fã-clubes de meninas que faziam... Patinho, né? Não, mas eu fiz, não, eu nunca fui muito assim, sabe, ativista nunca foi de cantor, não. Mas eu gostava muito dele. Eu lembro que tinha muitos fã-clubes de, acho que é Beliebers, não sei, de meninas que faziam até histórias como se elas fossem a protagonista e conhecessem o Justin, histórias românticas em que elas namoravam o Justin. Gente, era muito engraçado, eu vivi essa fase. Só que, princesinha, quando ele fala assim, eu não sei se estaria vivo, com certeza eu estava no escuro, muito escuro. Sim. Ele está exatamente fazendo o exposit. É isso aí. De quê? Do seu pecado, cara. Do pecado dele, ele está se expondo, né, na pior forma dele. Ou seja, um cara que estava no auge da sua carreira, que estava bombando, fazendo sucesso no mundo inteiro. Sim. Ele, de fato, reconhece que o seu pecado estava sendo exposto. Sim. É uma pessoa que tinha tudo, entendeu que o tudo dele era nada. Exatamente. Diante do que ele ganharia após essa experiência que ele teve com Jesus. Ou seja, princesinha, será que ele entendeu que precisaria de alguém para cancelar esse cancelamento dele? Não cancelamento como é hoje, cancelamento virtual, pessoal, mas o cancelamento espiritual, o cancelamento do pecado, cara. Uma vez nós somos cancelados, espiritualmente falando, há mais de 4.000 anos atrás. E no segundo ponto, a gente aprende com esse cara, velho, Justin Bieber. Esse cara. Gente, não dá! Lucas é muito engraçado. Ai, olha, Esse cara sobre nos isso que o ensina Lucas falou, sobre cancelar o nosso cancelamento, eu consigo ver isso nitidamente no quadradinho, no segundo quadradinho, que ele fala assim, ele estava comigo, me encontrou na escuridão e me puxou para fora. Exatamente. A única coisa que eu consigo ver aqui é a soberania de Deus e como ele é grande, perfeito e maravilhoso e amou assim a gente de uma forma incrível, porque ele reconhece que ele estava numa escuridão tão grande que ele não sairia dali sozinho. E olha só, ele não tinha forças para isso. E olha só, ele fala, eu tive a oportunidade de ver em minha jornada que existe o Deus que me aceita e que me ama. Peraí. Opa, desculpa. Volta pra você. Sobre isso aqui, Deus aceitar Justin e amar ele do jeito que ele é. Eu queria que você entendesse uma coisa. Deus, ele te chamou para ser uma pessoa única, uma pessoa singular, na sua singularidade, do seu jeitinho. Deus, ele te chamou para ser assim. Ele não te chamou para ser a sua amiga, ele não te chamou para ser a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu líder. Deus, ele te chamou para ser você. Ele me chamou para ser eu. E sabe por quê?
quando a gente deixa de viver a pessoa que Deus nos chamou para ser, a gente começa a reproduzir a identidade da outra pessoa. Boa. A gente começa a viver o que a outra pessoa foi chamada para viver. E quando a gente faz isso, a gente perde de qualquer jeito. Porque ou a gente se torna melhor do que essa pessoa Muito no que bom. ela faz. Muito bom isso, E isso vai Yara. gerar na gente, sabe o quê? Soberba. A gente vai virar arrogante, porque a gente vai se achar melhor que ela no que ela foi chamada para Sensacional, viver. Cezinha, Ou muito a massa. gente vai ter aquele sentimento que eu falei no início de inferioridade. E quando isso acontece, a gente se sente frustrado. Por quê? Eu não tenho tanta habilidade para fazer o que a pessoa faz pelo simples fato de eu não fui chamada para viver o que ela foi chamada para viver. Eu tenho o meu chamado, eu tenho o meu propósito e a minha identidade. E para eu descobrir isso, o que eu tenho que fazer? Viver isso que Justin viveu. Ele foi encontrado por Jesus e só assim ele teve a própria experiência e entendeu a singularidade dele no Pai. Cara, coloca isso no seu coração. Princesa, coloca isso no seu coração. Deus, ele se revela através da criação dele. Ele se revela pelos pássaros, ele se revela pela natureza, pelo mar. Imagina, então, por um ser humano, Exatamente. que foi uma das melhores coisas que Deus criou. Ele se revela através da sua vida. Só que ele só vai se revelar para outras pessoas se você viver quem ele te chamou para ser. Se você viver quem outra pessoa foi chamada para ser, ele com certeza não vai se revelar. Exatamente. Porque ele quer se revelar através de quem ele te criou para ser, tá bom? Guarda isso no seu coração. Muito bom, Cezinha. Muito bom. Agora a questão é, tem jeito para nós? Sim. Primeiro ponto, nós fomos cancelados. O pecado nos cancelou espiritualmente. Verdade. O segundo ponto, tá, mas e agora? Quem vai cancelar o nosso cancelamento? Exatamente, quem vai cancelar esse nosso cancelamento? Quem que vai acabar com esse cancelamento? A boa notícia é que sim, Princesinha. Nós podemos ter um jeito, Exatamente. E quando pra a toda gente, nossa ruindade. top. E quando a gente entende isso, cara, a gente começa a perceber, Princesinha, várias coisas. Inclusive, de que até mesmo cara, a imposição dessas cobranças externas, que às vezes tem na sua vida, cara. Às vezes você é um adolescente que é cobrado, que é cobrada por todo mundo. E isso te torna alguém, de certa forma, oprimido. É verdade. Cancelado, não sei, cara. Mas aí você se pergunta se de fato tem jeito. E agora? Né, o que vai ser da gente? Né? Qual que é a saída? A boa notícia é que sim, Princesinha. Tem sim um jeito. Tem sim uma saída. Por quê? Porque nós temos na cruz alguém que pagou o preço. Alguém que cancelou o cancelamento. Alguém que fez algo que na história da humanidade ninguém nunca esperou fazer. Vivendo este tempo de cancelamento, vivendo este tempo onde as pessoas elas amam e da noite para o dia elas odeiam, elas cancelam, elas querem esgoelar alguém. Como se isso não fosse nada, né? Exatamente. Como se, o meu sentimento que importa. Exatamente. Cara, isso para mim só prova, sabe o quê? O quão necessitado de Jesus essas pessoas que fazem isso estão. Porque o próprio Jesus, que tem todo o poder, que é Deus poderoso, ele escolheu morrer por mim e por você para que a gente não fosse cancelado. Então, quem sou eu para cancelar alguém? Quem é você para cancelar alguém? Ou quem é as outras pessoas para nos cancelarem? Quando você entende quem é você para Jesus, o seu valor em Jesus e o que ele fez por você, cara, o que as outras pessoas dizem sobre isso, essa cultura do cancelamento, quando ela vier para você, pode ser que doa? Pode ser que sim. Porque eu também já sofri isso na minha adolescência. Eu já tive amigos que fizeram grupinhos para me excluir. E isso não é legal. A gente sofre mesmo, a gente é ser humano. Mas eu tenho um valor em Cristo e eu não tenho dúvida disso. E eu sei que Deus ele vai me usar, ele vai usar minha vida, mesmo com todos os meus pecados, porque ele morreu por mim. Então eu não preciso das opiniões alheias de pessoas que me cancelem, porque eu já tenho um Deus que é suficiente no meu coração, que me ama e que me fez entender o meu valor. Então eu não aceito, sabe, o que as pessoas dizem ao meu respeito. Não que eu vá criticar, julgar, não vá aceitar exortações em amor. É claro que eu vou, justamente porque eu entendo o que Jesus fez por mim. Mas eu não vou aceitar como verdade para o meu coração quando uma pessoa vem me cancelar. Porque não foi isso que Jesus fez.
Jesus, ele me amou, me aceitou apesar de mim. Muito bom. Mais ou menos muito isso, bom, não é? Perfeito. E assim, é bom você falar isso, princesinha, porque nesse tempo de cancelamento, de aceitação, Sim. né, de exclusão do eu, onde cara, talvez você que esteja assistindo, você seja essa pessoa que você quer excluir de você aquilo que Deus quer que você seja. Sim. Ou seja, você quer ser outras pessoas. Talvez por imposição de alguém. Talvez por imposição. Pressão, sabe, Exatamente. externa. Cara, para com isso. Agora, princesinha, eu vou falar que existe uma pessoa que essa que está assistindo hoje pode se comparar. Ah, é? Porque a gente prega que a gente não deve se comparar com alguém. É verdade? A gente fala, a aula passada foi sobre isso. Sim. Mas tem alguém que se você quer comparar, que se você quer ser, você pode ser, princesinha. Quem que você acha? Eu já sei, mas eu não sei se eu devo falar. Por quê? Gente, é ninguém mais e ninguém menos do que Jesus. Aquele cara que Jesus. tanto te amou, cara. Porque Jesus, ele veio aqui, e eu falei isso para as minhas crianças de 4 anos ontem. Eu contei para eles a história de Jesus, e é exatamente isso que a gente vai falar aqui agora. Jesus, ele veio aqui na Terra, sabe, para provar o que pra gente? Que ele, apesar de ser Deus, ele veio aqui como um homem, 100% Deus e 100% homem, para falar para mim e para você que é possível viver uma vida de santidade, que é possível ser espelho para as outras pessoas, que é possível viver a vontade de Deus aqui nessa terra, apesar das adversidades. Se tem alguém que passou mais perrengue aqui nessa terra que Jesus, cara, eu não conheço. Exatamente. Ô, princesinha, e outra coisa, cara, se você quer se comparar, que você faça isso com aquele que tanto te amou, cara. Sim. Que você faça isso com Cristo. Sabe por quê? Porque enquanto a sociedade, ela grita a comparação, Jesus é aquele que grita aceitação. Sim. A sociedade grita comparação, aí vem Jesus e sussurra no seu ouvido aceitação. E eu quero ressaltar uma coisa. Essa aceitação que o Lucas está falando aqui não é a aceitação de pecado. Aceitação de ruindade, de defeito, de opressão. A aceitação que Jesus está falando aqui é da sua natureza. A aceitação da sua identidade, de quem Ele te chamou para ser. Quando você entende isso e aceita, fica muito mais fácil até de começar a viver uma vida longe do pecado, uma vida longe da mediocridade, longe da opressão. Por quê? Porque você entendeu quem Deus te chamou para ser. E é muito mais além do que todo esse contexto de ruindade, de pecado que a gente vive aqui. Exatamente. Cara, e assim, é não é reafirmando o que você está falando, não é, cara, tipo, aceitação que a galera de hoje, que a sociedade, que a cultura de hoje, que os grupos hoje querem impor. Por quê? Aceite você do jeito que você é. Gabriela, né? Gabriela, eu nasci assim, vou morrer morra assim. assim mesmo. Não, se você é uma pessoa ingrata, cara, morra ingrata mesmo, é isso aí que você é. Não, se você é uma pessoa pecadora, não, você tem que continuar. Não é essa a proposta, né? Continua na prática do pecado que vai dar tudo certo. Exatamente, não vai dar o tudo contrário, certo. cara. É você aceitar quem você é, sabendo que Cristo pagou o preço, que Cristo cancelou o cancelamento e que Cristo te deu a identidade dele. Ou seja, você pode ser como ele. Se você quer se comparar, se compare a ele. Sim. Porque ele é a obra mais perfeita de Deus para nós. Porque como a princesinha falou, cara, viaja comigo na história, velho. Princesinha, Jesus é Deus. A Bíblia fala, João capítulo 1, versículo 1, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo que é Jesus, ele é eterno. Ele estava com Deus na eternidade. Ok? Ou seja, ele não foi criado, porque ele é eterno. Ele é atemporal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse mesmo Deus eterno, atemporal, pré-existente, é o mesmo que desceu à terra, vestiu pele humana, para quê, princesinha? Para falar para você assim, você é aceito, filho. Você é aceita, filha. Não se compare, não se sinta cancelado, porque eu te aceitei. Eu morri numa cruz,
Eu fui exposto à nudez numa cruz. Eu me entreguei numa cruz. Eu passei vergonha numa cruz. Eu fui furado numa cruz. Para você entender quem você é em mim. É por isso que a Bíblia fala que nós somos a figueira enxertada em Cristo, princesinha. Ou seja, porque aquilo ou aquele que nós éramos antes de Jesus, em Cristo, ou seja, nele. Eu lembro de, cara, eu gosto muito de Dragon Ball, né? Aí eu lembro que, nada a ver, né? Não está nem no esboço, no script aqui. Mas eu lembro que em Dragon Ball, para vencer Majin Buu, acho que é Gohan e Trunks, eles tinham que fazer a fusão. Você não assistiu, né, princesinha? Não, Fica mais assim, ou menos. fica assim, ó. Ele aquele negócio, ó. Não, assim. Fica assim e faz assim com o dedinho. Aí vai assim, ó. Fusão. Aí tinha que pegar o dedinho certinho, né, e tal. Podre. Ou seja, para eles se transformarem num super saiyajin poderoso e cabuloso. Super Saiyajin. Por quê? Porque ele precisava vencer Majin Buu. Sim. Essa é a proposta. Por quê? Porque nós exatamente fomos fundidos, enxertados em Jesus Cristo. Em Jesus quando na somos cruz, mais poderosos. Boa, exatamente. Isso. Quando na cruz ele morreu por nós. Sim. Essa é a proposta, Deixa princesinha. eu falar um negócio aqui Vai lá. rapidinho sobre o que você estava falando, meu bem. Vai lá. Cara, isso é muito legal, porque às vezes também a gente olha para a Bíblia como um todo e a gente olha para a nossa vida e fala, cara, eu não mereço. Então eu não vou até Jesus. Vou me distanciar. O dia que eu tiver melhor, aí eu vou. Cara, não é essa a proposta. A proposta é, assim mesmo, venha. né? Assim venha mesmo, do jeito exatamente. que você tá. E Jesus vai te transformar, entendeu? Então, você se aceitar é você entender quem você é, você aceita, mas não se conforma. Então, eu tenho entendido esse processo dentro do meu coração também. Eu sei quem eu sou, eu entendo minha personalidade, porque eu sei quem eu sou, porque eu conheço meus limites, é que eu vou melhorar. Exatamente. Então, eu não me conformo, eu sei dos meus limites, então eu melhoro em Cristo. Exatamente. Ele me ajuda a perseverar Top. na minha melhora. Top. Então, guarda isso no seu coração, não fique distante do Senhor, porque talvez você esteja num contexto agora de esfriamento espiritual, por causa do contexto de amigos. Cara, venha para Jesus, sabe? E você vai transformar seu coração, sua vida por completo, porque Ele tem poder para isso. Amém. Ele só quer que você venha. Princesinha, lê pra gente essa frase. Todos precisam saber e você precisa falar. Falar de quê? Dessa boa Do notícia, amor de princesinha. Jesus. Falar de que você que está assistindo essa aula hoje, cara, você precisa entender essa missão. Você precisa entender que enquanto você ouve essa aula e Deus fala com você, porque eu e a princesinha, nós somos apenas um instrumento. Esse celular descarregado, ele serve para quê, princesinha? Pra nada. Para nada. A mesma coisa é o médico que vai fazer uma cirurgia, tem o bisturi lá na mesa. O bisturi e um paciente que está ali dopado. O bisturi não vai fazer nada com o paciente se o médico não for lá pegar exatamente. e manusear. É isso que Deus faz com a gente. Ele pega o instrumento e faz usa a o instrumento. cirurgia Exatamente. acontecer. Ou seja, a gente está falando isso por quê? Porque você tem nas mãos, literalmente, o poder de compartilhar essa aula, cara. É verdade. O poder de mandar essa aula para uma amiga sua que tem passado tanta dificuldade, cara. Essa aula é Uma pessoa que basicamente tem um sido cancelada, instrumento de Deus na exatamente. sua mão. Exatamente. Cara, um amigo seu que tem sido cancelado, uma amiga que tem passado por comparações, a que tem tentado ser quem não é, compartilha essa mensagem com ela. A missão agora, reconheça, Ser pecador. e o que é justamente isso que você falou, é reconhecer sem aceitar. Por quê, princesinha? Porque o segundo ponto é, agora, se ajoelhe e peça e perdão. peça a Deus. perdão por ser esse pecador que você é. Sim. Terceira coisa, Viva como alguém que foi perdoado por Cristo e não se sinta mais cancelado. exatamente. Isso não significa que nunca mais você vai pecar, que nunca mais você vai cometer o mesmo pecado que E você que nem, acabou de pedir e que perdão. nem você vai ser cancelado por Exatamente. situações de ter outras pecado. pessoas. É. Mas, cara, tenha a certeza que Deus, Ele vai te ajudar a perseverar, porque você reconheceu a sua dependência, a sua fragilidade diante de um Deus tão grande e poderoso que tem poder para te ajudar a melhorar. Exatamente. Agora leve essa boa notícia a alguém que você sabe que precisa. Amém. Leve essa notícia. Vamos orar, princesinha? Você Vamos ora, orar. gatona? Ora.
Pai, obrigada por essa mensagem que falou ao meu coração, ao coração de Lucas. Amém. E temos certeza que o Senhor usará para falar ao coração dos nossos teens também. Sim, Deus. Obrigada porque nós somos aceitos, o Senhor cancelou o nosso cancelamento do pecado e nós não merecemos, nós reconhecemos que somos totalmente pecadores, Amém, dependentes da graça do Senhor. Obrigada porque o Senhor nos perdoa, nos ama, Amém. nos aceita. Que o Senhor abençoe a vida dos nossos teens, a nossa vida também como líderes Amém, aqui, Pai. como instrumento nas tuas mãos. Use os nossos teens também como instrumento na vida dos amigos e da família deles. Em nome de Jesus. Amém. Fusa. Valeu! Tamo junto.